E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pintura digital, mas muito mais sobre como a gente vai representar o volume, a ideia de luz e sombra através das cores que a gente está escolhendo e como é importante a gente ter consciência da direção da luz quando a gente está escolhendo fazer os nossos desenhos, né? Então, o que a gente começa aqui com esse desenho do Link que está maravilhoso, né? Tá super interessante, mas eu gostaria, claro, né, sempre de lembrar que através desses desenhos que estão muito bons, a gente ainda consegue aprender algumas coisas, a gente consegue trazer alguns detalhamentos que podem aí dar um up, dar um tchan, dar um tempero a mais para todos os desenhos. Nenhum desenho, nem mesmo os meus desenhos, são desenhos que são perfeitos. Sempre vai ter uma coisinha ali, uma coisinha aqui que poderia melhorar, que outra pessoa poderia dizer, de repente isso aqui não ficou tão certinho, mas é importante a gente poder trazer isso, porque eu acho que sempre que a gente pode trazer um detalhe a mais, e de repente a pessoa não prestou atenção, ou de repente, sei lá, esqueceu, ou de propósito ficou cansado, não vou fazer mais. Então, sempre que a gente traz isso, talvez a gente possa engrandecer, a gente possa trazer uma novidade, a gente possa trazer um pouco mais de consciência sobre alguns elementos do trabalho. Né? O que eu gostaria de trazer a partir deste momento para a gente poder brincar aqui assim, né? A gente poder entender certos elementos do nosso desenho, é a ideia da luz e sombra para qualquer desenho, né? Então, sempre que eu vou fazer um desenho, sempre que eu vou fazer qualquer trabalho, eu gosto de imaginar que embaixo, no chão, né, no chãozinho que eu tenho aqui, eu tenha mais ou menos isso aqui, né? Isso aqui é o meu chãozinho. Então, nesse chão, eu vou ter diversos pontinhos, né? Não está perfeito, mas eu vou ter diversos pontinhos. Então aqui estão os meus pontinhos. E esses pontos eles servem para duas coisas, né? Às vezes até mais. Então a primeira coisa que eles podem servir é ajudar a me dizer qual é a direção em que a luz está indo, né? Qual a direção da luz? De qual ângulo essa luz está vindo? Então, por exemplo, ela pode estar vindo dessa direção. Beleza. Mas além disso, este ponto aqui, este ângulo que eu escolhi, ele pode me indicar um segundo ponto, né? A distância entre o ponto A e o ponto B. Então, eu posso dizer que a luz ela pode estar próxima, pode estar mais distante e tal. Beleza, eu posso também colocar a distância da luz nesse eixo. Mas ela também pode funcionar para me dizer qual é a altura em que esse ponto de luz vai estar. E olha, isso pode parecer muito simples, muito bobo, mas é de extrema importância para quem está começando a desenhar. Quem está começando a desenhar geralmente vai fazer luz vindo de cima ou luz vindo da lateral e nada mais. Vai sempre se ater à mesma ideia de luz e sombra. A gente fica numa zona de conforto de luz e sombra e vai permanecer com essa zona de conforto para sempre, para todo sempre a gente vai utilizar absolutamente a mesma coisa. E aí, isso é um dos problemas de trabalhar com a luz e sombra desse jeito. Porque o que eu quero dizer com isso? Né? O que eu quero trazer com isso para a gente? Por quê? Quero trazer o seguinte, ó. Então, eu vou fazer meio que uma forma aqui em cima, que não precisa ser uma forma perfeita nem bonita, mas é uma forma tridimensional que ela está em cima desse chão. Neste caso aqui, ela está flutuando em cima do chão. Beleza, eu tenho ela. Na minha cabeça ela já está completa, mas vocês vão ver ela se formando em cima da cabeça de vocês. E aí, num segundo momento, eu vou fazer uma segunda forminha que ela vai estar aqui, e eu vou fazer uma segunda forminha que vai estar aqui. Então, basicamente, como a gente tem as próprias pernas do Link. Agora eu vou fazer as linhas de contorno só para a gente poder notar ele tridimensionalmente. Então, o que eu vou ter aqui? No topo é como se fosse o topo de um cilindro mesmo. Eu vou ter o próprio volume do que é aquela roupinha do Link ali. Então, eu vou fazer ela com uma malha de volume para a gente poder notar ela com um pouco mais de clareza. E aqui eu vou fazer também a parte da perna. Então, aqui ela é, mais uma vez, ela também é um cilindro. Então, eu vou fazer a partezinha de trás ali. E aqui ela também é mais um cilindrinho. Então, tem aqui os cilindros que vão ser basicamente a perna. E por que isso aqui é importante? Importantíssimo demais, eu diria. Por quê? Porque é o seguinte, ó. Vamos pegar
uma ideia de luz e sombra, tá? Então aqui estão minhas linhas, eu vou até travar essa camada para mim. Mas vamos pegar uma ideia de luz e sombra na qual a fonte de luz esteja aqui neste ponto, nessa altura. Pronto. Pum, 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 pum. Aqui está o meu solzinho. O que isso significa para o meu desenho? Significa que quando eu for aplicar sombra nesse meu objeto, eu tenho que levar em conta essa sombra, essa fonte de luz nessa direção. O que isso significa? Significa que, por exemplo, aqui vai ter sombra, mas não aqui na frente, porque olha o ângulo que eu tenho aqui, né? Basicamente, tem bastante luz atingindo ele. Significa que essa parte aqui, ó, ela também pega a luz. Olha como ela está bem na direção do meu foco de luz. Mas significa que a partir deste ponto mais central aqui, já não pega luz. Ou melhor, talvez não pegue luz em tanta intensidade. Então eu tenho isso aqui presente. Beleza, perfeito, eu tenho isso. Só que agora, vamos pegar isso aqui. Ó. Então aqui eu tenho um volume arredondado, mais ou menos também. A gente pode inferir que este lado aqui vai ter um pouquinho de luz e o outro vai ter sombra. E o topo, ó, como ele é contrário do meu ponto de luz, né, ele está acima do meu ponto de luz, ele vai ter sombra. Beleza. Isso aqui é o nosso primeiro cenário de luz e sombra está presente aqui. Agora, vamos pegar um segundo cenário de luz e sombra, na qual, ao invés de estar embaixo, essa luz esteja mais em cima. Vamos dizer que ela esteja aqui em cima, ó, bem na borda ali, ó, pum, 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 pum. Tem ela em cima. E aí eu vou pegar mais uma vez uma ideia do que é a sombra, né? Então a sombra agora, a luz ela está vindo de cima, então a sombra ela vai mudar de ângulo. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Ó. Se ela está na mesma direção, mas ela está em cima, acontece agora que eu posso utilizar a própria saia dele, né, a própria roupinha dele, como sombra projetada em cima dessa forma aqui. Ó. A mesma coisa pode acontecer com esse lado de cá unindo a isso. Olha como é presente. Agora, a mesma coisa não pode ser dita do lado de cima. Isso aqui ficaria claro, mas aqui na borda, ó, a gente pode dizer que ele, né, com uma certa clareza, né, que ele ficaria um pouquinho mais escuro, quase da mesma forma que ficou na primeira vez que a gente estava fazendo. Pronto. Então, a mudança da altura da luz já atinge o desenho, né, faz com que ele mude bastante. Né? Então, a gente só de ter essa parte, essa consciência desses elementos, isso já muda um pouquinho da nossa luz. Por isso é importante a gente sempre ter consciência dos elementos que a gente está fazendo. Então, quando a gente vai fazer o próprio personagem aqui, eu tenho que ter consciência de que ele tem um chão e, com relação ao personagem, de onde é que está vindo a minha fonte de luz. No caso da imagem que a gente está analisando, me parece que a ideia da luz é como se ela tivesse vindo basicamente deste ponto da lateral, só que ela não tem uma direção definida, é quase como se fosse ela da lateral de todos os lados da lateral, ela não tem uma altura muito definida aqui, ela simplesmente está vindo da lateral. E aí isso para a gente é melhor que a gente faça um pouquinho mais de trabalho e defina um pouquinho mais de onde está vindo essa luz. Né? Então, nesse caso, por exemplo, vamos considerar que seria uma luz do sol. Então, vamos pegar aqui o cabelinho do dedo do Link, né? Eu vou colocar uma luz lá em cima, considerando que vai ter um solzinho mais ou menos neste ângulo. E o que isso vai significar para o meu desenho? Vai significar que eu vou acabar alterando alguns pontos de luz e sombra, né? Então, algumas partes vão acabar modificando. Então, se eu tenho a minha luz vindo lá de cima, o que acontece com o rosto? Acontece que o próprio cabelo dele escurece pontos do rosto, né? O cabelo dele acaba fazendo isso, né? O próprio cavidade do olho pode fazer isso, o nariz pode fazer isso, mas eu não vou fazer aqui a sombra de boca nem nada, porque como é um estilo cartão, não cabe muito a esse estilo ficar fazendo isso. Significa que o cabelo dele aqui, ó, não vai ter luz. Aqui até pode ser, mas aqui não, porque a outra parte do cabelo faz sombra nessa área. Então ele vai acabar fazendo esse pequeno recorte. Essa orelhinha dele aqui que tem luz, como ela está do lado contrário à luz, ela vai ficar escura. Da mesma forma, a própria cabeça vai projetar sombra em cima dos ombros. E não só aqui, mas ela também vai projetar sombra aqui, ó. Ela vai projetar sombra em cima do próprio corpo nessa área de cá. Então, ele vai acabar projetando uma sombra bem acentuada no corpo do Link, né?
Então eu até puxaria essa linha um pouquinho mais para o centro, já que eu estou fazendo ali meio que na lateral, seguindo mais ou menos a mesma ideia de direção, só que mais no topo. Então puxaria um pouquinho mais aqui e deixaria ele um pouquinho mais arredondado, ó, porque ajuda a gente a entender um pouco mais do volume do corpo dele. Ó. Deixei ele um pouquinho mais arredondado. Vou projetar a sombra do próprio cinto aqui assim. Ó, então tem a sombra do cinto e com isso eu ajudo a dar volume para o cinto também. Eu poderia pegar o próprio cinto dele, ó, e deixar ele um pouquinho mais escuro nessa parte frontal, porque o que de fato vai estar pegando luz dele, né, vai estar pegando uma incidência de luz maior, é aquela partezinha do topo. Se a gente voltar aqui para essa parte da cabeça, ó, então a touquinha dele é só na parte superior dela que a gente vai estar vendo a luz, ó, porque a parte inferior, como é um volume arredondado, não vai estar pegando luz da mesma forma. Então aqui ele iria acabar ficando um pouco mais escuro. Então ele ia ficar um pouquinho escuro nessa área, aqui congruente com o cabelo também. Então ele está presente nessa área ali. Agora, aqui está ok. Por exemplo, essa área aqui, ó, essa área que já é escura, porque ela está na área de sombra, onde a próprio corpo dele projeta sombra. Aqui a gente pode pegar o exemplo que eu estava falando, ó, de como a própria roupa dele projeta a sombra no restante da perna. Então, tipo, esse mantinho que ele usa projeta sombra na perna. Essa própria área da perna aqui, ó, ela ficaria escura, ó, de acordo com a luz que eu estou fazendo, vindo daquela lateral, essa área da perna fica escura, essa área aqui também fica escura, e aí a gente pode trazer essa luz exatamente neste ponto aqui assim, e só. Né? Então ele está projetando sombra para aquela área. Essa parte da espada, por exemplo, ó, como ela está contrária ao sol, ela fica escura também. Então eu não vou estar trabalhando aqui com refração da luz rebatida, nem nada, só estou trabalhando com a ideia de que ela vai ficar na sombra. Eu posso trazer sombra para cá também, né? O próprio corpo da espada projeta uma sombra, mas ele deixa uma bordinha clara. A mão dele vai ficar escura na sua grande maioria também, exatamente porque ela está contrária à luz que a gente está fazendo. E aqui eu vou trazer para o punhozinho, né, a guarda da espada, né, sei lá que área é essa no final, ela também fica um pouquinho mais escura. Mas aí olha só, agora eu estou vendo que talvez o próprio espada projete uma sombra no pé dele aqui. Ó. De repente eu posso trazer um pouquinho dessa sombrinha para cá. Ó. Então posso vir aqui, de repente, ó, pegar essa sombra da própria espada dele, trazer ela vindo de cima para baixo. Ó e fazer com que a ideia de que ela esteja projetando sombra no pé dele. Olha que interessante isso, olha que dinâmico que fica isso. Agora, olha como eu posso pegar essa própria sombra dele, ó, e projetar no chão aqui. Então, eu vou projetar a sombra da espada, vou projetar a própria sombra. Opa! Vou projetar a sombra da espada um pouquinho da lateral. Vou trazer ela um pouquinho mais para cá, até inclusive. Projetar para cá. É claro que ela esmaeceria em determinado ponto, né, por causa do próprio céu com uma fonte de luz e tal, mas, enfim, a gente não precisa entrar nesse detalhamento aqui assim neste momento. Ó. Então, estou projetando um pouquinho de sombra dele para todos os cantos. Ó. Então, estou trabalhando um pouquinho da sombra projetada. Eu nem precisaria fazer isso, mas já que estamos aqui, estou fazendo. O próprio escudo dele também ficaria, em sua maioria, na sombra. Então, né, é claro que aqui eu não estou com as linhas do desenho para poder fazer ele bonitinho, perfeitinho. Então, eu só estou fazendo uma coisa mais geral. Essa área aqui ficaria escura também. Então, vou trazer uma corzinha um pouquinho mais escura do que a cor que a gente está visualizando aqui. Ó. Então, ele ficaria um pouquinho mais escuro, mas a borda dele a gente pode deixar ele um pouquinho mais claro, porque essa área da borda aqui vai estar pegando a luz com uma incidência muito mais forte. Ó. Então, olha só. E a gente vai olhar agora um antes e depois e vai notar um pouco da diferença que é a ideia do volume em cima do desenho. Então, quando a gente trabalha com um volume mais definido, quando a gente trabalha com a consciência de exatamente de qual ponto a luz está vindo, a gente consegue também trabalhar com exatidão de onde é que a gente vai projetar nossa sombra e consegue representar os volumes de uma forma melhor. Então, vamos ver um pouquinho do antes, agora depois. Antes, agora depois. Então,
Olha como ele traz mais volume, traz mais dinamismo para esse desenho. E isso aqui que a gente só está aplicando a sombra com uma cor, a gente não está aplicando nenhuma luz rebatida, a gente não está aplicando uma cor para a própria luz, nem nada. A gente está trabalhando com uma coisa simples, a ideia de que existe uma cor, que é o valor do objeto, né? O valor, por exemplo, do cabelo dele é amarelo, e aí a gente está trabalhando com a sombra dessa cor, e só, e acabou. São basicamente duas cores para a gente poder fazer o cabelo, e já vê como é a consciência disso, né? Vê como com pouco a gente já consegue dar volume para o nosso desenho, e esse desenho já está muito bom. Acho que para ele ficar ainda melhor é só um pouquinho mais dessa consciência da luz e sombra em cima das formas, né? Ter essa consciência exatamente de onde é que está vindo a luz e para onde é que vai as nossas sombras. Para quem ficou até aqui, agradeço demais a presença. Até a próxima. Valeu!